E aí galera, mais uma vez aqui com vocês para discutir um assunto que eu gosto muito e que é muito importante também para quem está se preparando aí para a prova do Enem, para essa maratona de provas. É um assunto da prova de linguagens que sempre cai, que sempre se faz presente aí a cada versão, a cada ano. A gente tem gabaritado a prova, a gente tem pesquisado aí provas de versões anteriores e esse assunto sempre está dentre os mais cotados. Variabilidade linguística. É isso mesmo. A gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre isso aqui, né? Sobre essa questão de a língua não ser um objeto estanque, parado, de a língua apresentar essas possibilidades de variação e de mudança, né? Tanto ao longo do tempo, tanto dependendo da região em que se esteja utilizando essa língua, dependendo de grupos sociais. Mas hoje a gente vai fazer uma aula em um momento especialmente voltado para esse assunto, para que você fique, sem nenhum problema para enfrentar aí essa prova de linguagens, fechando todas as questões que envolvam variação e variedade linguística. Para começar, nós vamos assistir juntos um vídeo super interessante que eu encontrei, né, para representar, apresentando para vocês esse leque de possibilidades de manifestação da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é uma língua que está presente em todos os continentes do mundo. E aí, como será que essa língua se manifesta em cada uma dessas regiões? E dentro do próprio Brasil? Como será que essa língua se apresenta? Como será que ela se manifesta em relação ao vocabulário, em relação ao sotaque? Vamos conhecer um pouquinho porque esse vídeo é riquíssimo e apresenta para a gente de uma maneira bem pontual e bem resumida essas múltiplas possibilidades de variabilidade linguística. Confere aí. A maioria dos clientes brasileiros são muito meus amigos porque eu gosto do português. Até eu tento imitar a eles. Vem, dá uma cervejinha bem gelada, estupidamente gelada. Manda vir, pá, o carro. Oi, gente, como é que é? Tá tudo bom aí? Você tá podendo. E aí, meu? Cara, como é que é, cara? Falou. Nossa, imagina. Nossa o quê? Nossa Santa, Nossa Maria. Valeu. Aí eu sou Filipa, eu sou portuguesa e me dizem que eu consigo fazer um sotaque brasileiro um pouquinho bom. Não sei se posso considerar bonito o sotaque que eu gosto. É o sotaque do angolano. É muito engraçado, falou de um jeito muito engraçado. Aqui nós do Paraná falamos leite. É carregando no E, né? Uai. Aí vai falar assim, uai. Você quer, vai ainda de mira? Uai. Não, né? É gíria de mineiro, né? As pessoas achavam que a fala de gaúcho era brabo, era, sei lá, autoritário, coisa assim. Nós temos uma fala que é em staccato, meio tangueira, assim, e ela termina pra cima, tipo, mas dá, capaz. Que é um negócio mais seco, assim, mais batido, mais percutido. Por que você acha que o mineiro fala bom e não fala bom? Porque é a língua, né? E eu sinto que o sotaque carioca, ele está muito ligado à corporalidade do carioca. É como se existisse uma relação entre maxilar e quadril. Então essa malemolência do samba e do calor se liga diretamente ao maxilar e à embocadura do sotaque. Se carioca não vai gostar que eu vou falar. O carioca, a linguagem do carioca. Carioca malandro. Então, quer dizer, o Rio é a síntese de todas as falas e por isso é a única região do Brasil. Eu sei que essa afirmação vai provocar irritações em quem assistiu esse documentário, mas é a única região do Brasil onde não existe sotaque. Sotaque é um dos outros. A gente percebe quando uma pessoa nasceu em São Paulo e percebe quando ele foi daqui e foi para São Paulo. Com 16 anos eu saí de Pernambuco e foi uma surpresa, porque eu via que o povo de São Paulo falava diferente. Todo mundo falando diferente, com um ritmo, uma cantiga muito diferente da minha. E eles diziam que era eu que falava. Muito S, ele fica forçando a barra para ser de São Paulo, né? Um paulista, mas a gente percebe que não é. Eu percebo bem os brasileiros. Sei que eles que falam como eu têm um sotaque diferente do nosso, mas é igual. Por isso é que também foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Um português, caramba.
não é? Por vezes eu tenho dificuldade de compreender o português falado por pessoas de certa região de Portugal, porque eu acho que fecham bastante a boca. Eu lembro que eu tive uma vez uma reunião com um produtor português. Quando terminou a reunião, eu tive que perguntar para o meu sócio: vem cá, e aí, foi bom, foi ruim? Porque eu não tinha entendido uma palavra do que ele tinha falado. Enquanto o Brasil se orgulha dessas diferenças, em Moçambique muitas vezes é motivo de chacota. A gente acha que aquela pessoa que fala diferente é de um estatuto social mais baixo, é um pobre. Há quem diz que o português falado pelos brasileiros é muito próximo do português falado pelos moçambicanos. Tem uma língua que soa bastante aberto. Que como nós somos tropicais, a gente abre mais. Tem uma diferença, por exemplo, quem é de Santos e quem é de São Paulo, só por causa da praia. O Santos fala parecido com o carioca. E o paulista fala mais, né? Comportadinho. E Portugal é mais comportadinho ainda. É tudo fechado, é tudo rápido. O que eu acho do português falado no Brasil, eu acho que eles deviam melhorar um pouco. Mas tem uma especialidade no brasileiro, eles têm um sotaque muito convencedor, posso assim dizer, convincente. Falam com sotaque assim a descer, desfila, tem um desfile de falar. O brasileiro é tão... É tipo, é samba, entra no ouvido e fica. Muitas publicidades aqui são feitas mais no português brasileiro e que sempre dá aquele impacto e vontade de ir ao sítio, de comprar a coisa. Temos hábito de assistir novelas brasileiras. Eu gosto de ver as novelas brasileiras. A Turma do Gueto. Estou a ver agora A Força do Querer. Chica da Silva. Acho que simultaneamente devem passar no mínimo umas 2 ou 3 telenovelas brasileiras por dia neste país. O Brasil tem uma indústria enorme de telenovelas, a qual nós importamos muito para cá e digamos que o sotaque brasileiro está em todas as casas portuguesas e é muito fácil, qualquer português entende sem dúvida o sotaque brasileiro. E a televisão teve esse grave problema de estigmatizar o carioca. Eu sou carioca. De estigmatizar o carioquês. Então todos falam. Aí você vê as novelas de época. Eu queria ir lá fazer. O que é isso no século XIX, né? Muitos artistas do sul do Brasil que foram para o Rio de Janeiro sofreram pressão para cantar chiado, para mudar o seu sotaque. Eu mesmo sofri essa pressão. Pô, por que você canta assim? Bom, não sei cantar de outro jeito, vou estar representando um personagem que não sou eu, se não dá para ser, então vou voltar para minha querência, sabe? O teatro foi me exigindo um sotaque neutro, como se você precisasse atingir um território onde qualquer espectador pudesse projetar o seu repertório, e que o sotaque limitaria um pouco isso. Então acho que eu fui fazendo exercícios no próprio teatro que eu acredito que tenham neutralizado o meu sotaque. Eu encontro curitibano, que eu falo, reconheci que você era curitibano pelo sotaque. E aí eu fico chocado, porque eu achei que meu sotaque era neutro. A gente só percebe o sotaque que a gente tem quando a gente sai da região que a gente tá. Diz que muitas das vezes a gente fala errado, eu digo, mas eu não tô nem aí. Eu quero saber se eu tô falando. Que adianta ajudar a chorar ou a tremer? Para quê? Os outros sorriem da gente. Depois de assistir a esse trechinho desse documentário, se tem uma coisa que vocês precisam entender definitivamente é que a língua, em sua essência, é heterogênea. Então, pensem comigo, sempre assim para vocês não esquecerem mais. A questão explorou o uso de língua, lembrem-se que língua é heterogênea. Principalmente a prova do Enem, pessoal, ela veio trazendo uma mudança na perspectiva, né, de abordagem de uso e de funcionamento da língua. Anteriormente a esse período de Enem, quando as provas eram, a forma de entrada nas universidades era principalmente pelos vestibulares, nós tínhamos em alguns vestibulares, mais que outros, claro, uma visão de língua muito purista, muito ligada àquela língua estudada pela gramática normativa. Logo, nós tínhamos ali uma língua estanque, uma língua parada, que admitia apenas uma variação. Quando o Enem traz aí na sua perspectiva de abordagem de questões essa visão de que era preciso explorar, né, o conhecimento do aluno com base na sua competência adquirida ao longo do ensino médio, dessa competência desenvolvida ao longo do ensino médio, ou seja, quando o Enem começou a pautar essa prova
com base na perspectiva da competência, consequentemente essa visão de língua como algo estanque e parado, ela foi modificada. E aí vocês poderiam estar se perguntando, então o Enem não trabalha com a concepção de língua prevista e prescrita pela gramática normativa? Trabalha, mas não só. O Enem trabalha também com a concepção normativa. Tanto é que exige de vocês o domínio da norma culta na prova de redação. Mas o Enem também reconhece essa possibilidade de mudança, essa heterogeneidade que a língua apresenta. Então a língua eu não posso reconhecer como um objeto única e exclusivamente normativo. A língua, ela também é essa língua falada pelo povo. Ela também é essa língua que caracteriza, que define o perfil de uma sociedade, que constitui a identidade de uma sociedade, a identidade de um povo. Vocês observaram aí pessoas de fora do Brasil comentando sobre a nossa forma de manifestar a língua portuguesa, a nossa forma de utilizar, a nossa forma de usar a língua portuguesa. Assim como eu tenho certeza que vocês também têm as visões particulares de vocês sobre a forma como os portugueses falam português, os moçambicanos falam português, por quê? E até mesmo sobre a forma como os cariocas, paulistas ou gaúchos utilizam a língua portuguesa. Por que isso? Porque é comum que essa língua que é falada por nós represente muito da nossa identidade, né, da identidade de cada região, da identidade de cada povo, e consequentemente existem diferenças nessas manifestações linguísticas, dependendo das regiões em que nós nos encontrarmos, e aí isso vai provocar em nós, em relação à forma como o outro fala, um certo estranhamento, a gente passa a achar interessante, curioso, a forma como o outro utiliza a mesma língua que é utilizada por nós. Mas é isso que faz com que a língua portuguesa ela seja tão mágica, essa riqueza, essa diversidade que ela apresenta, essa possibilidade múltipla de manifestação. Então, não esqueçam, falou em língua, principalmente em prova do Enem, a concepção que se defende, a concepção em que se estuda a língua ali, é a da heterogeneidade. É dessa língua que muda, é dessa língua que pode apresentar, sim, variações. Então, beleza. Passando agora para uma segunda parte aí desse nosso capítulo de hoje. De que nos interessa e por que é importante para a gente reconhecer essa ampla possibilidade de manifestação da língua portuguesa? Por que é interessante, por que eu apresentei para vocês aí esse pequeno trecho do documentário, exemplificando para vocês e mostrando na prática para vocês como o português é rico e como ele se manifesta de maneira ampla, simples, para que a gente, enquanto falante de língua portuguesa, para que nós saibamos fazer as devidas escolhas de registro linguístico. Então a gente precisa reconhecer que essa língua ela tem essa ampla possibilidade de manifestação, ela é heterogênea, ela apresenta essas variadas formas de se manifestar, que vai do mais formal até o mais informal, porque a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu sou capaz de fazer as melhores escolhas de registros linguísticos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente precisa reconhecer essa variação, esse leque amplo, para que a gente possa fazer uma adequação ao sistema linguístico que a gente usa, né? Então, essa adequação do sistema linguístico vai depender de quê? Como é que eu vou saber então me adequar? O que vai ser determinante para eu adequar as minhas escolhas de registro? O contexto. Então, vejam só, eu preciso reconhecer que essa variação, né, que essa variedade linguística existe, para que eu possa fazer uma adequação de escolhas de registros linguísticos, dependendo dos contextos em que eu esteja transitando. A gente não vai para a escola para banir, né? Nós, professores, não ensinamos para vocês, não trabalhamos com gramática normativa com vocês, para que vocês nunca mais utilizem gírias ou a linguagem informal. De jeito nenhum. Nós ensinamos também gramática normativa justamente para te oferecer mais uma possibilidade de adequação de registro linguístico. Em que contexto?
em contextos em que se exija o uso mais formal da língua. A exemplo da redação do Enem. Lá no enunciado nós temos de maneira bem clara, atendendo aí ao domínio da norma culta, domínio da norma padrão. Portanto, a gente precisa conhecer que essa língua apresenta essa variação para poder se adequar, o que está totalmente vinculado ao contexto. E que elementos contextuais seriam esses? Em primeiro lugar, é fundamental que a gente, dentro dessa análise, para que a gente possa se adequar, é fundamental que a gente considere o enunciador. Que enunciador? Quem é a pessoa que fala? No momento da fala, o que estão esperando de você enquanto enunciador? Que imagem estão fazendo da sua pessoa enquanto enunciador naquela situação? Então vejam só, existe aqui a Fabiana, professora, que está falando com vocês. Então nesse momento, nessa situação comunicativa, eu tenho consciência do meu papel de enunciador e eu adequo o meu registro linguístico de acordo com o papel de enunciador que eu estou desempenhando nesse momento. Diferentemente de quando eu desligar essas câmeras e voltar para o meu cotidiano na minha casa, o meu papel de enunciadora já muda de professora para o papel de mãe. Logo, as minhas escolhas de registros vão ser diferenciadas. Então, dentro de cada situação contextual, o papel do enunciador é de fundamental importância e é importante que você se reconheça como esse enunciador para que você possa fazer as escolhas linguísticas de maneira adequada. Em segundo lugar, eu preciso, enquanto enunciador, reconhecer quem está na ponta. Quem é o meu receptor? Para quem vai o meu texto? Então, quando eu tenho amigos do outro lado, quando eu tenho familiares, as minhas escolhas de registro, elas vão poder ser mais soltas, mais livres, menos monitoradas. Diferentemente, se eu tiver do outro lado pessoas que ocupam uma posição hierárquica maior que a minha, ou pessoas que representam autoridades em determinados contextos, em determinadas situações, eu preciso fazer uma seleção mais cuidadosa de vocabulário. Eu preciso fazer uma escolha de registro mais monitorada. Em terceiro lugar, eu preciso avaliar também o meu objetivo comunicativo. Então vejam só, eu preciso, dentro daquele contexto, avaliar quem fala, que posição eu ocupo naquele momento, para quem eu estou falando e com que objetivo eu faço isso. Gente, o meio virtual é um campo riquíssimo para a gente observar essa questão da adequação do registro linguístico ao objetivo comunicativo. Os memes, por exemplo. Qual é o objetivo comunicativo de um meme? Promover efeito de humor. Então, consequentemente, o que acontece? Os memes, eles tendem a trazer essa variação de registro mais para próximo do campo do informal, do coloquial. Para quê? Para que esse objetivo, de provocar o humor, de provocar o riso, possa ser alcançado com maior facilidade e possa, inclusive, alcançar um número de receptores maior. Diferentemente, se você, por exemplo, for administrar a página do seu pai ou da sua mãe na internet para gerar conteúdo, nessa produção de conteúdo para essa página, a escolha de registro que você vai fazer, ela vai tender a ser mais formal. Ela vai tender a obedecer o padrão, se aproximar mais desse padrão da língua portuguesa. Então, entendido? Nesse leque de possibilidades, eu preciso, para adequar o meu registro linguístico ao uso ali da situação, eu preciso, nesse contexto, avaliar o enunciador, o receptor e o objetivo comunicativo que eu quero atingir. Entendido? Na próxima aula a gente continua falando ainda um pouquinho mais sobre essas múltiplas possibilidades de variação. Agora no campo da oralidade, vamos falar um pouquinho também de preconceito linguístico. Ainda tenho muito mais para apresentar para vocês em relação a esse assunto. Beijo, a gente se encontra para tirar as dúvidas. Até mais!